tema dessa semana é separação de misturas heterogêneas. Semana passada vocês viram métodos de separação de misturas homogêneas. Lembrando que alguns dos métodos vistos na semana passada vão ser utilizados nessa semana. Então, vocês precisam acessar ao link do vídeo aqui, que ele vai explicar alguns métodos. Os outros métodos que ele não cita, eu vou citar na videoaula que eu vou passar para vocês. Então, acessem essa daqui e também assistam a outra videoaula que eu vou produzir para vocês. Acessem ao link do Descomplica. Lá tem um mapa mental que é bem interessante para visualizar quais são as vidrarias que você utiliza e alguns dos métodos de separação aqui. A atividade 1 fala o seguinte: um sistema heterogêneo bifásico. O que é um sistema heterogêneo bifásico? O sistema bifásico, ele possui duas fases, tá? E ele fala que essas duas fases formadas aqui nesse sistema heterogêneo têm três líquidos diferentes. Ele fala que A e B são miscíveis entre si. Ser miscível significa que eles se misturam em quaisquer proporções, tá? Então, eles vão se misturar, por isso que vai formar apenas duas fases e não três, mesmo você tendo três líquidos. A C é immiscível com A e B. Então, a primeira fase vai ser formada por A e B, que são miscíveis entre si, e a segunda fase vai ser formada pelo líquido C. E ele ainda fala que A é mais volátil que B, ou seja, o ponto de ebulição de A é menor do que o de B, então ele evapora com maior facilidade do que B. Por exemplo, se você quisesse tentar colocar algum líquido para comparar, o A poderia ser o álcool e o B seria a água, por exemplo. O A, que é o álcool, é mais volátil que o B, que é a água, tá? E com base nisso, você vai selecionar aqui dois processos de separação. Então, muita atenção na hora de fazer e levar em consideração esses comentários que eu fiz para vocês aqui. A questão 2, ele pede para justificar a resposta. Ele tem uma mistura heterogênea de açúcar e areia e pergunta qual seria o processo de separação e pede para vocês justificar. Na justificativa, vocês vão explicar como que funciona o passo a passo do processo que vocês escolherem. Então, essa vai ser a justificativa da sua resposta. Vocês vão mostrar qual o passo a passo desse método e o que você vai conseguir obter no final, como que você vai conseguir separar açúcar e areia. A questão 3, ele fala o seguinte, tem uma solução aquosa de açúcar, ou seja, aqui a gente tem uma solução formada por água e açúcar. E ele tem também, nessa mistura, ele tem querosene e areia. Querosene e areia vão formar cada uma fase e a terceira fase vai ser formada pela solução aquosa de açúcar. Então, você tem três fases aqui, que ele falou que você consegue ver claramente. E você vai te pedir qual que é o melhor método e a sequência tem que estar correta. Porque não adianta você acertar os processos e errar a sequência. Você tem que obedecer aqui uma sequência, tá? A questão 4, ele fala que tem sal derramado na areia. A questão 4 é bem parecido com a questão 2. O método que você escolher lá e vai explicar, né, para a questão 2, vai aparecer aqui também na questão 4, tá? Então, fica atento a isso. Uma mistura constituída de areia, óleo, açúcar e sal de cozinha. Então, ele quer saber qual que é a melhor sequência para você obter esses 4 componentes separados da mistura, tá? Ele quer os constituintes da mistura em forma pura. Então, você vai separar esses constituintes aqui da mistura. Você vai escolher aqui a melhor opção, essa é de marcar também, tá? Pessoal, muita atenção na hora de fazer os exercícios. Vejam o vídeo que eles sugeriram aqui e o vídeo que eu vou passar para vocês também, porque lá eu resolvo alguns exemplos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.